Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui para a gente começar a comentar questões de informática que já faz um tempo que já é realidade em concurso público e às vezes são coisas mínimas que são bem corriqueiras do uso nosso com relação ao computador e que a gente não sabe alguma regrinha ou outra, passa batido e perde esse ponto aí de bobeira, né? Bom, aqui nesse concurso de Cubatão teve 4 questões de informática, então vamos comentar de forma que a gente consiga entender o porquê da resposta e não somente saber qual é a alternativa correta, tá bom? Então nessa primeira questão aqui pra gente ver, número 15. Os espaçamentos de parágrafo no Microsoft Word podem ser antes, depois, entre linhas. Em relação ao espaçamento entre linhas de um parágrafo, é correto afirmar que controla o espaço vertical. Então vamos pensar aqui, né? Controla o espaço vertical e depois muda para controla o espaço horizontal. Horizontal seria entre as palavras ou então entre as letras, né? Então não dá certo. Entre linhas, de baixo para cima. Então aí controla o espaço vertical. Beleza. Aí tem assim, ou é A ou é a B. Controla o espaço vertical entre as linhas de um texto de um parágrafo, controla o espaço vertical entre o fim de um parágrafo e o início do outro. Vamos dar uma olhadinha como que isso daqui está lá no Word? Então, vindo no Word, por isso que é sempre importante se preocupar em fazer o espaçamento correto, veio aqui, ele já tem opções de espaçamento de linha. Embora lá tenha a palavra também parágrafo, o espaçamento de linha, como diz a opção na própria questão, é legal a gente ficar sempre esperto, ele diz respeito às linhas e não aos parágrafos. Eu vou pular para a questão número 17, porque a 16 ela vai levar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Vamos ver aqui, aí eu deixo para o final. Vamos ver a 17 então. Ele diz assim, né? A área de transferência permite, dentre outras coisas, que você copie textos entre documentos diferentes enquanto redige textos ou realiza qualquer trabalho de digitação. O Windows 10 ele oferece o recurso de armazenar o histórico da área de transferência de forma a permitir que você consiga acessar itens que foram copiados anteriormente. Na prática, isso significa que você pode fixar itens na área de transferência que usa com frequência. Então tem as alternativas. Assinale a alternativa que é acesso histórico da área de transferência. Aqui ele mostra a importância da gente aprender e utilizar os recursos de atalhos do teclado, tá bom? Porque são coisas que a gente costuma usar com o mouse aqui. E se você tivesse o hábito do atalho no teclado, você, por eliminação, você acha a alternativa certa, que é a letra D de dado. Mas vamos ver o porquê certinho disso? Então eu escrevi aqui, ó, concurso de Cubatão, questões de informática. Eu quero pegar isso daqui e eu quero escrever de novo, mas eu não quero digitar, né? Então eu vou colocar Ctrl C, eu copiei. Então as pessoas, tem muita gente que vem, seleciona, clica com o botão direito, aí vem na opção copiar, mas tem o atalho para isso, que é o Ctrl C, como eu fiz agora. Agora aqui embaixo eu quero colar. Muitas pessoas clicam com o botão direito e vem na opção aqui, ó, colar, né? Opções de colagem. Mas se você clicar com Ctrl V, pronto, já colou, né? E vocês viram que eu cliquei aqui e eu cliquei no Ctrl C, ele manteve aqui, porque eu queria copiar, mas agora eu quero tirar daqui da tela. Eu venho aqui, seleciono tudo. Muitas pessoas vão aqui no botão direito e clicam em recortar, quando na verdade é só você dar um Ctrl X, pronto, você cortou. Vou voltar aqui, ó, vou clicar o Ctrl V e vai colar. Colou. Só que vamos supor que esse último item que eu vou colar não é o que eu queria colar mesmo. É uma coisa que eu copiei um pouquinho antes desse. Mas se eu ficar clicando Ctrl V, ele vai colar o meu último item. Então eu posso buscar outros itens que eu já copiei no botão do Windows mais o V, e aí ele me mostra o meu histórico aqui, ó, de coisas que eu copiei para usar de novo. Aí é só clicar aqui no item e ele vai para sua tela. Por isso que é o histórico. E o atalho é o Windows V, que é muito menos usado. Por isso que a gente tem que usar bastante o Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X, porque cai em concurso e às vezes a gente pode se confundir. A questão 18 então diz assim: tecnologia que permite guardar dados na internet através de um servidor online sempre disponível. O usuário pode armazenar arquivos, documentos e outras informações sem precisar de um HD no seu computador. E aí a afirmação acima refere-se a... Bom, aqui, gente, vamos direto. É armazenamento em nuvem, que são os drives da vida que a gente costuma usar, seja o Google Drive, seja o OneDrive, o Dropbox.
Então, quem está acostumado com isso sabe que é o armazenamento em nuvem diz respeito aos drives que a gente costuma utilizar. Tudo bem? E aí, então, vamos falar da quarta e última aqui, que aí já vai falar sobre fórmulas, e fórmulas aí já pega um pouquinho mais pesado, porque nem todo mundo está habituado, mas vamos ler aqui, né? Os alunos do primeiro ano do ensino médio se reuniram para estudar e decidiram calcular qual seria a nota mínima de cada um, para que fossem aprovados na disciplina. Sabendo-se que a média para aprovação é 8, que a nota máxima por prova é 10 e que são apenas duas provas, então criaram a seguinte planilha no Microsoft Excel. Então, vamos pensar assim, né? Eles estão levando em conta o 16, que a nota máxima é 10, mas eles querem passar, então eles estão levando em conta o 16, o 8 de uma prova e o 8 de outra prova, né? Então, de cara, tem que ter na fórmula algo relacionado ao 16, que eu vou tirar o que eu já tive na minha prova, em uma das notas, e o quanto falta para eu atingir esse 16, que é o mínimo para eu ser aprovado. E aí, ali a coluna B, ela fala dessa nota 1, que provavelmente não, é uma das duas provas. Então, a prova 1, ele tirou aquilo. E ele quer tirar esse valor do total de 16 para poder ser aprovado, o mínimo. Só que antes da gente ir lá pro Excel, vamos marcar aqui, ó. A pergunta diz assim: a fórmula inserida na célula C2. Então a gente só quer saber daquela ali, ó, da célula C2, tá? No Excel vocês vão entender o motivo. Simulei aqui para vocês uma tabela parecida com igual a da questão, tá? Só que aí que tá, né? A gente tá falando aqui da C2, como eu apontei lá. E vejam, essa coluna ela não pode ter valores. Não faz sentido eu colocar aqui os valores, ó, 7,5, 6,7. Não posso colocar isso manual, que eu quero colocar uma fórmula aqui dentro. Então, aqueles números que vocês viram lá na questão, eles foram colocados por conta da fórmula, não foram digitados. Então, a gente vai inserir uma fórmula. A questão, ela traz o sinal de igual na frente de todas as alternativas. Então, se você sabe, se não tivesse esse sinal de igual, você já eliminaria algumas coisas aí, porque para pôr fórmula tem que ter o sinal de igual na frente na fórmula da célula, tá bom? E aí vamos pensar, então eu tenho um valor total, que é o 16, eu estou trabalhando com 16, coloco na minha fórmula, e eu quero tirar desse 16, eu quero tirar o valor da nota 1, que o Alberto tirou ali, ó, porque a gente está falando só da C2. Eu quero tirar aquele 8,5. Acontece que essa fórmula ela vai se repetir depois para o Bartolomeu, para a Cacilda, para a Josefa e para a Zilda. Só que os valores vão diminuir. Então eu até poderia colocar 16 menos 8,5. Só que na verdade os valores vão mudar. Então eu quero que isso se torne automático. Eu tenho que colocar a célula. Qual é a célula? É a B2. Então eu vou colocar menos B2. Então essa, ó, já viu? Já reconheceu. A fórmula é 16, o valor que e aí de repente eles poderiam querer tirar do 20, que é o valor total das provas 10 e 10, eu colocaria 20 menos B2, mas no caso, como eles estão trabalhando com o mínimo para passar, que é 8 das duas provas, é 16. 16 menos e referencia a célula ali, ó, B2. Eu vou dar o Enter e aí ele faz a conta. Viram? E aí você, mas e aí, os outros e os demais? Essa fórmula vai funcionar para os demais? Sim, ó. Igual para colocar a célula, 16 que é o valor que eu quero tirar da nota que já é o valor total que eu quero tirar a nota 1, menos, aí agora é B3, que é o Bartolomeu ali, ó, viram? B3. Dá o Enter, olha lá, calculou, igual na questão, tá? Eu posso fazer assim também, ó, já que eu adicionei a fórmula, se eu pegar aqui e puxar, ele vai reconhecer a fórmula. Tá? Então vejam, ó, aqui ficou lá o B3, na próxima, aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, B4, B5, B6, que são exatamente os valores que estão lá na alternativa do concurso, da questão do concurso. Então, a letra é por isso que a alternativa correta é a letra D de dado. Se você gostou, deixe seu like, ajuda bastante na relevância do conteúdo. Até mais!